que é aterramento? Aterramento é um circuito elétrico. A finalidade desse circuito é prover segurança à vida humana, aos operadores e usuários de equipamentos elétricos e eletrônicos. É uma finalidade secundária, também é prover segurança para instalações prediais, residenciais, industriais, eliminando ou mitigando riscos de incêndios e explosões em virtude de defeitos ocorridos nos equipamentos presentes nessas instalações. No nosso estudo, nós vamos admitir que o nosso sistema de aterramento vai utilizar um eletrodo de formato hemisférico, uma meia esfera metálica de raio A totalmente enterrada no solo. O solo mostrado na figura, ele tem uma certa condutividade elétrica, onde condutividade é o inverso da resistividade. Essa condutividade vai depender do material que está presente no solo, concentração de sais, umidade, que vai oferecer uma facilidade maior ou menor para a circulação de corrente. Uma corrente I é injetada no eletrodo e acaba por percorrer o solo. À medida que ela percorre o solo, admitindo ser esse um meio isotrópico e homogêneo, na prática nunca é, mas para efeito de simplificação, vamos admitir que o nosso solo seja isotrópico. Isotrópico significa que ele tem as mesmas propriedades elétricas em todas as direções. Dessa maneira, a corrente que penetrou no eletrodo, ela vai penetrar no solo de maneira uniforme e radial, seguindo a configuração do eletrodo semisférico. As linhas em vermelho são linhas de densidade de corrente penetrando o solo, enquanto as linhas pontilhadas são superfícies equipotenciais. À medida que a corrente atravessa o eletrodo, um potencial V vai estar presente no eletrodo e, à medida que a gente se afasta do eletrodo em qualquer direção na superfície do solo, esse potencial gradativamente vai se reduzindo. O cálculo do campo elétrico pode ser feito da seguinte maneira. Se a gente integrar a densidade de corrente na superfície que ela está atravessando, eu tenho a corrente total I. Como J é igual a condutividade vezes o campo elétrico, eu vou substituir J por sigma E. A superfície do eletrodo hemisférico é a superfície de uma meia esfera. Assim, eu posso substituir por 2πr ao quadrado e eu obtenho a expressão da corrente, né, que penetra o solo, né, em função da condutividade, né, do raio, né, e eu posso, a partir daí, isolar uma expressão do campo elétrico. Dada a simetria radial do campo elétrico, essa componente R vai ser a própria componente radial do campo elétrico, calculada por I sobre 2πr ao quadrado, que é a superfície, sigma, onde sigma é a condutividade. Podemos, a partir do campo elétrico, através de uma integral de linha, calcular a diferença de potencial entre dois pontos. A diferença de potencial entre os pontos A e B é obtida fazendo menos a integral de linha de B até A de E dl. Como o campo elétrico é radial no nosso problema, eu posso assumir que dl é um dr. E assim, a diferença de potencial entre os pontos A e B é obtido através da integração da componente radial do campo ao longo do raio. Resolvendo a integral, eu tenho a expressão da diferença de potencial entre dois pontos quaisquer, vai ser a razão da corrente por 2π sigma, 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Admitindo RB um ponto no infinito
aonde o potencial é zero, e RA, uma distância R qualquer, medida a partir do centro do nosso eletrodo esférico, semisférico, porém fora dele, uma expressão geral do potencial elétrico em função R é descrita na equação 1. Se R for igual a A, estaremos na superfície do eletrodo semisférico, onde eu posso calcular qual o potencial que vai estar presente em cima da superfície do eletrodo. O cálculo da resistência de terra segue a lei de Ohm. A resistência de terra vai ser a tensão que está sendo desenvolvida no eletrodo de terra pela corrente que o percorre. Substituindo 1 na expressão acima, vem que a resistência de terra vai ser 1 sobre 2π sigma R, ou, invertendo sigma e escrevendo a resistência de terra em função da resistividade do solo, ρ sobre 2πr. Um eletrodo de uso mais prático é um eletrodo no formato cilíndrico. Na figura, temos um cilindro de diâmetro φ e comprimento L. O comprimento que eu vou considerar não é o comprimento do eletrodo, mas o comprimento do eletrodo enterrado no solo. Note que a simetria agora não é uma simetria esférica perfeita. Portanto, as linhas de campo J vão deixar o eletrodo perpendiculares, né? Mas não vamos formar superfícies hemisféricas de potencial, devido à geometria do eletrodo. O aterramento feito com tubos metálicos dessa natureza vai gerar uma resistência de aterramento que vai depender da condutividade do solo, da profundidade que a haste está enterrada no solo e do diâmetro dessa haste. Na região próxima do eletrodo, ou seja, no entorno aonde eu enterro meu eletrodo, eu chamo de região de influência do eletrodo. Essa região se estende até um máximo de 2 vezes L, onde L é a profundidade enterrada do eletrodo. Ou seja, em torno do eletrodo, num círculo de raio 2L, eu estou na região de influência do eletrodo. Nessa região, o potencial da haste vai decair exponencialmente até chegar nos limites, onde ele já vai estar com apenas 10% do valor máximo que é observado sobre o eletrodo. Potencial de toque. Essa é uma definição de suma importância, pois é utilizada para avaliar a segurança de instalações. Na figura, a gente olha uma torre metálica percorrida por uma corrente ICC. O bonequinho leva a sua mão direita e toca na torre que está num potencial V. Perceba que os seus pés estão afastados em relação da mão. E isso vai gerar uma diferença de potencial que a gente chama de diferença de potencial de toque. Tá? A corrente vai circular da planta dos pés, através do tronco, passando pelo braço, e o circuito vai ser fechado. Então, em algumas instalações, o potencial de toque é medido, sendo obrigatório a sua limitação para a segurança de usuários da instalação ou trabalhadores. O potencial de passo mostra uma outra situação. Mesmo não tocando na torre energizada, né, o nosso personagem tem os seus pés esquerdos e direitos em posições diferentes. Veja que, se acontecer uma descarga elétrica, ou seja, uma corrente ICC percorrendo a torre, o potencial na torre vai subir e vai cair exponencialmente. O pé do nosso personagem, mais próximo à torre, vai estar no potencial, enquanto o outro pé, num outro potencial, mostrando ali o potencial de passo. Uma corrente perigosa pode circular entre as pernas e o quadril, podendo provocar, né, um acidente
em algumas vezes até a morte.